Graça e paz, querida e amada igreja. Boa noite para você com quem eu falo pela primeira vez aqui agora, por meio dessa transmissão. Nós estamos aqui, não estamos juntos, não estamos com a oportunidade de estarmos reunidos presencialmente, mas estamos sim juntos nesse culto que nós temos ofertado ao nosso Senhor nessa noite. Eu aqui, junto com a equipe aqui da igreja, e você aí diretamente da sua casa, por meio do seu celular, por meio da sua TV, por meio do nosso canal no YouTube, não é? De fato, nós gostaríamos de estar juntos, mas isso não diminui a intensidade do nosso louvor, da nossa gratidão a Deus nesse instante no qual nós estamos aqui, no só Espírito, no qual nós estamos aqui para adorá-lo, para cultuar a Ele com todo o nosso melhor. E aqui nesse particular, agora nesse instante, para ouvir, para sermos ministrados pela palavra dEle. Amém? E eu convido você agora a fechar os seus olhos e vamos orar, vamos ter um tempo de entrega ao Senhor nesse instante. Amém? Pai querido, nosso Deus, nós estamos aqui na Tua casa juntos, nós aqui, equipe que está aqui reunidas nesse culto, mas estamos também juntos com esses amados que estão conosco por meio da internet. E como é bom poder cultuar ao Senhor. Como é bom podermos, ó Pai, reunir nesse tempo em que dedicamos ao Senhor e com as nossas vidas, com o nosso coração, falar ao Senhor, ó Pai, louvar ao Senhor com cânticos, mas também nesse momento nos assentar, ó Pai, aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, Senhor. Como nós acabamos de cantar aqui, sim, Pai, um desejo nós temos, ó Pai, de sermos mais e mais transformados conforme o exemplo, conforme o coração do Teu Filho Jesus Cristo. E que nesse instante venha, Pai, haver sobre nós um momento disso, um alimento, um pão do céu especial, Pai, que sacia a nossa fome, a nossa necessidade de transformação aqui na Tua presença, Senhor. Encha-nos sim, Pai, com Teu Espírito nesse instante, ó Pai, que Ele seja, ó Pai, totalmente atuante sobre a minha vida, que hei de servir aqui, que continuarei a ser ministrado aqui nesse tempo por meio dessa palavra, mas que Ele também conduza cada coração que também se assenta, que também se conecta, para juntos, ó Pai, de nós aqui, continuarmos a ouvir a Tua palavra por meio desse culto. Seja assim nesse tempo, ó Pai, opera no nosso meio, nós Te clamamos de todo o nosso coração, no nome santo de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Bem, nós estamos aqui no nosso mês de março, em pleno mês de campanha de missões, não é? Assim como o pastor Júnior já comentou um pouco aqui para nós, conosco aqui no momento de intercessão e abertura do culto. E o tema do nosso mês é Viva o Poder de Transformar. E que poder é esse que faz parte, afinal, do nosso tema, não é? Esse poder de transformar. Bem, é o poder do Espírito Santo. Nós podemos entender que esse mês, pensando, indo e voltando nessa temática de missões, nós vamos conversar e falar muito sobre o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é esse Espírito de poder da nossa divisa lá de 2 Timóteo 1:7, que realmente realiza todo o propósito do Senhor na nossa vida, não é? É o Espírito que realizou a transformação nas nossas vidas quando um dia nós somos salvos, nós que já temos o Senhor Jesus nas nossas vidas. E é o Espírito também que quer alcançar outras pessoas, não é? E a gente pensar missões, a gente pensar exatamente nisso, puxa, nós somos transformados sim quando recebemos a Cristo no nosso coração, e existe para nós o desejo de ser e ser continuamente transformados à medida que nós buscamos ter cada vez na nossa vida as expressões de Jesus Cristo. Mas isso não é uma coisa que chega, para e se estabelece nas nossas vidas, mas é algo do qual Deus realmente deseja que alcance outras pessoas por meio das nossas vidas. Assim como nós somos transformados e temos sido transformados pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós também devemos ser agentes de transformação para outras vidas. E pensar missões é isso.
não é? A gente precisa desmistificar muito esse conceito de missões lá com um campo missionário distante, mas missões é exatamente esse ambiente onde a vontade de Deus acontece manifestada por meio da sua igreja, por meio dos cristãos, por meio dos seus filhos, e isso pode ser sim, num campo missionário distante, mas isso deve ser também no nosso ambiente particular, que faz parte das nossas vidas, onde nós estamos inseridos, não é? Esse poder do Espírito Santo que transforma as nossas vidas e que tem também tanto a alcançar e transformar a vida de outros. E nós temos então, dentro desse ambiente todo, nós temos pensado em várias características desse poder do Espírito que transforma, não é? E nesses primeiros domingos aqui do mês, nós temos pensado características desse Espírito que manifesta, que é o Espírito Santo de Deus e que nos leva a viver transformação e a promover transformação dele agindo por meio das nossas vidas. Semana passada o pastor Júnior esteve ministrando aqui falando sobre o poder que há na pessoa do Espírito Santo, que não nos deixa, que não nos condiciona a nos acovardar, mas nos impulsiona para obedecer mediante esse poder que opera em nós, não é? E hoje nós vamos conversar aqui um pouco então sobre uma segunda característica que está lá em 2 Timóteo 1:7, que é o equilíbrio. Porque o Espírito Santo também, entre as suas atribuições que essa carta nos apresenta, também diz que de fato é um espírito de poder, mas é um espírito de equilíbrio também. E nesse ponto, às vezes pode até parecer um pouco contraditório para nós, não é mesmo? Porque afinal de contas, quando a gente pensa em poder, vem a nossa ideia, um imaginário de algo de peso, algo de força, não é? Mas ao mesmo tempo o equilíbrio soa já muito mais ameno, mas muito mais tranquilo. E como podem essas duas características estarem convergidas no mesmo espírito, não é? O próprio Jesus Cristo disse, né, lá em Atos 1, que o teu povo, aqueles primeiros discípulos, né, os apóstolos, eles receberiam poder quando viessem sobre eles o Espírito Santo, não é? E esse poder que Jesus menciona é um poder que ali no grego vem do grego dínamo, né? Que tem a ver justamente com o quê? É a mesma palavra que deriva, por exemplo, a palavra dinamite, não é? Então dá toda essa menção, essa ideia de força, de explosão. Mas como então pode todo esse poder também ser equilíbrio? Não é? Apesar de toda essa caracterização. Então, é nisso que nós vamos conversar e pensar hoje. Eu convido então você para que abra a sua Bíblia, o seu celular, o seu dispositivo que você tem às mãos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ali nos dedicar a 2 versículos dessa carta, nessa noite. Aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, nós vamos olhar aqui. Quero conversar com você, nós vamos entender e se aprofundar nesse conceito do Espírito e nessa ideia de equilíbrio, tá? Enquanto você vai abrindo aí, eu já vou aqui colocando um pouco aqui para a gente o contexto dessa carta de Paulo aos Colossenses, não é? Essa carta ela tem um perfil estritamente pastoral, não é? Ela faz parte daquelas cartas das quais Paulo escreveu para igrejas que ele pastoreava, que estão ali inclusas no Novo Testamento. E é uma carta que sim, ela inclui teologia, ela inclui doutrina. Nós podemos ver no começo dessa carta, Paulo ali tratando algumas coisas muito interessantes nesse pé. Mas nós vemos também que é uma carta, assim como as outras cartas pastorais que Paulo tem para com igrejas das quais ele cuidava, é uma carta que possui muitas instruções de vida, não é? Muitas instruções, orientações para a vida. E nós vamos ver então a partir do capítulo 3, Paulo tendo esse tipo de cuidado para com a igreja, com algumas questões muito práticas, orientações pastorais para aqueles crentes, não é? A respeito de como viver as suas vidas. E esses 2 versículos que nós vamos olhar aqui hoje, eles estão então dentro dessa configuração. Colossos era uma cidade que ela não era muito grande, ela não era de uma expressão tão destacada naquele primeiro século ali, ok?
mas era uma cidade que havia um grande contingente do povo judaico, do povo judeu, melhor. Sim, na medida que eles estavam ali já há alguns séculos. Mas mesmo estando ali há alguns séculos, era um judaísmo que já tinha tido contato com vários elementos da cultura daquele lugar ali, e já tinha sofrido algumas influências, algumas situações, algumas interferências que não eram de todo saudáveis. E a gente vê Paulo então tendo uma série de cuidados e abordagens aqui para esses crentes dessa igreja, dessa cidade aqui em particular, não é? E nós vamos então ver aqui Paulo, ele tendo essa abordagem aqui, que nós vamos ver aqui a partir do versículo 5 do capítulo 4, eu convido então você a acompanhar aí comigo, que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. E que são esses de fora que Paulo ele está mencionando aqui, não é? Eles são os não crentes, eles são aqueles que não pertenciam àquela igreja para quem Paulo escrevia aquela carta ali. A gente deve pensar que até o tempo de Jesus havia esse entendimento comum, essa forma natural de ver aqueles que não pertenciam à igreja como os de fora, dada a realidade do povo judeu ser o povo de Deus dentro de uma realidade nacional, não é? Então, os rabinos, era muito natural da parte dos judeus tratarem justamente quem não era judeu, quem não era da nação de Israel, como os de fora. Mas a partir desse momento aqui, em que a partir de Jesus o cristianismo ele começa a ganhar expressão, e para os gentios também, os de fora aqui, no qual Paulo ele se refere aqui, eles vêm a ser o quê? Eles vêm a ser aqueles gentios agora não convertidos, não é? Porque afinal de contas, a partir da vinda de Cristo Jesus, os gentios podiam sim também se achegar à realidade do reino dos céus. Então nós vemos Paulo ele dizendo isso: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe importantíssimo que a gente não pode deixar passar aqui, não é? Que é a forma com a qual Paulo abre o versículo, a forma com a qual ele abre essa convocação aqui, da qual ele diz: sejam sábios. Não é? E nós devemos ter toda a atenção nessa questão aqui, porque o que está em ponto aqui da parte de Paulo, então, para eles, não é? O ponto de Paulo aqui, Paulo não está querendo dizer, olha, sejam sábios, sejam inteligentes, sejam espertos, tenham um traquejo, uma articulação da parte de vocês no lidar com essas pessoas aqui, não é? Ele não está tendo esse tipo de abordagem aqui, mas o que na verdade ele está querendo propor aqui é muito mais profundo. A ideia do sejam sábios, do qual Paulo está abordando aqui, não está ligada a essa sabedoria, essa inteligência vinda provenientemente dos homens, mas a sabedoria a qual Paulo se refere aqui é a sabedoria justamente essa que vem do Espírito Santo de Deus, não é? Se a gente for olhar uma página e meia aí para trás, a gente vai ver no capítulo 1 que Paulo está introduzindo essa carta ali para aqueles irmãos daquela igreja, e ele está numa palavra de gratidão a Deus, manifestando nessa carta pelo fato desses crentes estarem ali de uma forma bem engajada na propagação do cristianismo, na propagação do evangelho, não é? E no versículo 9 do capítulo 1, de Paulo vai dizer assim: por essa razão de vocês estarem bem firmes, bem arraigados, multiplicando e repassando o evangelho adiante, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é? A sabedoria que Paulo se refere aqui é a sabedoria que vem do Espírito Santo. Não é? É bem interessante a gente ver que no Novo Testamento Paulo ele era um defensor, um instrutor muito definido acerca dessa sabedoria, porque ele sabia do quê? Que todo o agir de Deus, toda a obra de Deus, todo o trabalho, a anunciação da palavra, tudo aquilo que se fazia para Deus, só iria ser eficaz se de fato fosse movido a partir da sabedoria que haveria de vir, que está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Não é? Nós vamos ver que lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo ele gasta quase que praticamente o capítulo 2 inteiro falando dessa sabedoria, da qual ele está mencionando aqui para essa carta, nessa carta para essa igreja aqui.
não é? Então nós temos isso, Paulo dizendo, sejam sábios no procedimento com os de fora, que em outras palavras a gente poderia ler dessa forma: sejam cheios da sabedoria do Espírito Santo quando vocês interagirem com os de fora, não é? E por que Paulo, então, ele tem essa preocupação e abre essa seção do que nós estamos olhando aqui dessa maneira? Não é? Porque lá em João 17, quando Jesus está orando por todos os crentes do seu tempo, daquela época, e todos os que haveriam de vir, não é? Que incluía inclusive nós aqui hoje, mas também os crentes de Colossos ali do primeiro século, Jesus ele não orou para que os cristãos fossem retirados do mundo, mas a oração era de Jesus, foi para que justamente eles permanecessem no mundo, e uma vez que fossem mantidos no mundo, eles se interagissem, eles se relacionassem, eles procedessem com o mundo, mas não de uma forma qualquer, não de uma forma humana, por assim dizer, não é? Mas dentro, em conformidade com a sabedoria que vem do Espírito Santo, porque o próprio Jesus Cristo disse ali para os seus discípulos que ele haveria de ir, mas ele deixaria o Consolador, ele deixaria aqui presente o Espírito de poder, o Espírito que habilitaria os seus apóstolos, os seus seguidores e todos os membros do cristianismo dali por diante a exercer a vontade de Deus, o plano de Deus, os propósitos de Deus. É por isso que Paulo então ele diz, olha, sejam sábios, sejam cheios da sabedoria que vem do Espírito Santo quando vocês se relacionarem, interagirem com os de fora. Não é? E Paulo ele abre essa sessão assim, destacando bem que o quanto isso era importante, não é? E aí na parte B do versículo ele vai continuar: sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Paulo está dizendo aqui, no texto original que a gente tem aqui do versículo, no grego, a expressão literal que ele vai ter aqui é remindo o tempo, não é? Ele diz de uma forma diferente, seriam mais ou menos assim: sejam sábios no procedimento com os de fora, remindo o tempo, não é? A NVI ela vai interpretar isso aqui trazendo dentro dessa forma de aproveitar ao máximo todas as oportunidades, não é? No original ele linka lá com a ideia de Efésios 5,16, que faz essa menção ao remir do tempo, ao aproveitar do tempo, não é? Esse modo de ver aqui do aproveitar todas as oportunidades fica uma realidade mais aproximada, mais ligada à nossa realidade comum aqui. Mas considerando aqui essa colocação, na fala de Paulo, nós temos 3 ênfases aqui que nós não podemos deixar escapar. A primeira é que, em meio ao nosso relacionamento com os de fora, movidos pela sabedoria do Espírito Santo, sim, existem oportunidades. Existem oportunidades enquanto nós nos relacionamos com aqueles que são de fora do convívio da realidade do cristianismo. A segunda delas, que nós devemos aproveitar essas oportunidades, mas não apenas aproveitá-las, mas aproveitar todas elas. Isso é algo que nós devemos aqui nos atentar. Em terceiro ponto, nós não apenas devemos aproveitar todas elas, mas nós devemos aproveitar todas elas ao máximo. Não é? Ao máximo. Então aqui nós vemos uma expressão arrojada, de profundidade, no sentido de não deixar escapar nenhuma oportunidade, mas de estar atento de fato a todas elas, não é? E quando nós olhamos essa realidade, muitas vezes isso pode parecer até algo muito arrojado, não é mesmo? Porque às vezes a gente pode até pensar assim, puxa, mas como isso de alguma forma seria complicado para aqueles crentes, essa chamada de Paulo, porque não é normal, não é fácil, nem simples para crentes daquela época de um primeiro século tão cheio de tantos desafios, tantas resistências, tantos confrontos, tantas influências ao cristianismo, estar assim com uma profundidade de aproveitamento tão integral a respeito das oportunidades, não é mesmo? Num mundo que estava tão reativo a isso, não é? Mas quando a gente olha aqui para essa realidade desse versículo, pensando nessas oportunidades, algo que deve estar claro para nós é que isso de fato era algo que eles deveriam e poderiam aproveitar
as oportunidades, todas elas e ao máximo, na medida em que eles de fato estivessem movidos pela sabedoria do Espírito Santo, conforme nós vimos aqui no começo do versículo 5, não é? Humanamente parece difícil, humanamente parece desafiador confrontar tantas coisas e se manter íntegro e se manter de uma forma muito poderosa, atuante, diante de todas as oportunidades, não deixando escapar uma e aproveitando ao máximo elas. E humanamente parece-nos que isso seria sim difícil para aqueles crentes, mas a ideia de Paulo está fazendo uma construção que está toda apontada a essa configuração da sabedoria que vem do Espírito, e um Espírito que é um Espírito de poder, conforme nós temos visto aqui nesses últimos domingos, olhando e estudando aqui na palavra de Deus, não é? Eles não estavam sendo chamados a protagonizar as oportunidades conforme a inteligência, aquilo que era deles, mas era um aproveitar das oportunidades, todas elas e ao máximo, dentro da realidade de um Espírito poderoso que estava ali movendo nos corações deles. E essa é a convocação que Paulo coloca aqui para aqueles crentes, segundo a sabedoria que vem do Espírito, lidar com os de fora, aproveitando todas as oportunidades, aproveitando ao máximo todas elas. Então nós vamos para o versículo 6 que diz assim, Paulo continuando: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. E o que Paulo então está cobrindo aqui, não é? Ele menciona aqui para aqueles crentes uma atitude que nos põe em conexão, em ligação com a forma com a qual se estabelece o relacionamento com os de fora. Quando ele diz o seu falar, não é? Esse trato, esse relacional com os de fora, ele vai nessa comunicação, nesse relacionamento que acontece com aqueles que não partilham da mesma fé, mas que estão em relacionamento com você e que estão ali te ouvindo falar, conversando, interagindo. Aqueles crentes tinham contato com os de fora da sua realidade, e Paulo fala, olha, o seu falar, a sua figura de ligação com eles, não é? Deve haver um jeito especial de suceder. E ele começa dizendo aqui, que seja sempre agradável, não é? E o que Paulo está chamando a atenção aqui, não é? Ele está querendo dizer que a comunicação com os de fora deveria ser sempre agradável, ou seja, sempre aberta, solícita, hospitaleira, receptiva, não é? Sempre de forma de interesse e atenção, e nunca no nível raso, de desinteresse, distante, despretensioso. É uma abertura com atenção no se comunicar com os de fora, é querer estar com eles, é aproveitar o estar com eles. E isso é muito inspirador, muito instigador para nós, porque é essa atitude que nós vemos que Jesus tinha lá nos evangelhos para com os de fora. Jesus era alguém que se importava com o próximo, e não apenas o próximo que era dos de dentro, mas com os de fora também. Isso estava na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus ele estava sempre aberto, sempre interessado em estabelecer relacionamentos, mesmo com aqueles que não faziam parte da sua realidade ali, de povo judeu necessariamente, não é? Essa deve ser a forma de estabelecer essa ligação com os de fora. E é interessante, então Paulo usa um outro termo dizendo aqui, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, não é? É interessante, aqui a gente vai para uma expressão bem fora, naturalmente uma ilustração, um modo de colocar aqui, mas bem fora aqui dentro da linha que Paulo vem tratando aqui, não é? E é bem interessante aqui porque nós podemos fazer uma ligação direta aqui de uma forma bem produtiva com o que Jesus falou sobre essa relação de crentes como sal da terra em meio ao mundo, que está registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. O que está acontecendo ali? Em Mateus 5, Jesus ele está ali trabalhando as bem-aventuranças ali com as multidões que estão seguindo a ele e com os discípulos também. Jesus está ali ensinando profundamente todos os seus seguidores. E em meio a esse contexto, depois de falar das bem-aventuranças, Jesus vem para esse versículo tão conhecido, em que ele vai tratar dessa ilustração dos seus seguidores serem como o sal da terra, não é? E Jesus diz lá no versículo 13, olha, vocês são o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Olha, ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui é bem interessante, porque a gente vê Jesus ele usando a figura do sal para demonstrar ali como aqueles que ouviam a ele, né, como eles deveriam fazer diferença no mundo. O sal ele tem diversas propriedades que poderiam, enfim, entrar dentro desse nosso olhar aqui, mas a propriedade que Jesus usa, a característica que Jesus chama a atenção aqui nesse versículo para demonstrar essa ilustração é só uma. E, na verdade, a principal delas, diga-se de passagem, que é a característica, a propriedade do sabor do sal, que é a principal delas, é a mais destacada, não é? Jesus, ele tratou disso dentro dessa realidade do sabor que o sal agrega, não é? Então, Jesus, ele faz dois destaques aqui frente a essa característica do sal, ilustrando como os discípulos deveriam ser no mundo, não é? O primeiro destaque, Jesus aborda sobre o sabor, não é? Olha, o sal existe para dar sabor numa refeição, não é? É para isso que se usa o sal, não é? Mas e se ele perder o seu sabor, não é? Por que Jesus menciona isso aqui? Na realidade da Palestina ali no primeiro século, o sal que geralmente era usado, na maioria das vezes, era um sal que era retirado da costa do Mar Morto. E era um sal que muitas vezes, em muitas situações e dadas as condições, ele acabava acontecendo de ele perder o seu sabor. Acontecia. Mas se isso acontecesse, aquele sal ele estava perdido, não é? Ele não poderia de fato ser recuperado. Ele até iria manter a sua aparência visual de sal ali dentro daquilo que se poderia ver, mas o sabor, enfim, ele acabaria perdendo, não é? E aí a provocação de Jesus é: se o sal perde o seu sabor, em termos de culinária, em termos de quem cozinha, para que ele serve? Vai fazer algum efeito, alguma mudança, você acrescentar sal numa refeição, um sal que ele não tem mais ali da sua característica, não é? Ele não vai servir mais para o quê? Ele não vai servir mais para nada, a não ser para ser resto, não é? E aqui a gente vê Jesus trazendo o segundo destaque que ele faz a respeito do sal, dentro dessa figura de ilustração, né? De que se o sal não salgar, ele não vale mais para nada. Não é? Por que Jesus pontua isso aqui dessa forma? Não é? O Talmud, que era uma literatura, um material dos judeus, que falava muito sobre as tradições, os costumes do judaísmo ali daquele tempo, ele aborda bastante esse respeito. Ele diz que os sacrifícios que eram apresentados no templo lá de Israel, lá de Jerusalém, eles eram apresentados com sal. Mas quando o sal não estava bom, porque ele tinha perdido o seu sabor, ele era retirado dos sacrifícios e eles eram jogados nos degraus ali, nas escadarias do templo, ou nos pátios, para que justamente eles evitassem com que o pátio não ficasse escorregadio. Então Jesus está chamando essa ilustração para dizer assim: olha, o sal, se ele perde aquilo que é mais marcante, principal dentro daquilo que ele tem que ser, ele só vai servir justamente para ser pisado para os homens, não é? Porque não faz sentido você ter um sal que não salga, não é? Então, os dois pontos principais de Jesus aqui são: o sal que é bom, o sal, ele produz sabor, ele produz diferença na refeição que ele está. Mas o sal que perde a sua característica marcante, ele não serve para nada a não ser para ser resto, porque ele não produz diferença. Não é? Jesus ele usa esse exemplo aqui para pontuar sobre a diferença que os cristãos, os discípulos, a multidão, seus seguidores deveriam assumir no mundo para provocar diferença na medida em que eles assumissem e vivessem os seus ensinamentos, as suas verdades, produzindo sabor, produzindo diferença no mundo.
E aqui a gente fecha esse parênteses aqui de Mateus, a gente volta lá para o texto de Paulo, em Colossenses, não é? Quando ele diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. E o que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer que o falar daqueles crentes em contato e em ligação com os de fora, além de agradável, deveria sim ser uma fala temperada com sal, ou seja, temperada com aquilo que causa diferença, que provoca mudança, que soa diferente positivamente no ouvido e na recepção de quem está do outro lado, de quem recebe aquela fala. E no caso aqui do nosso texto, no ouvido dos que estão de fora, que nem nós vimos aqui no versículo 5 há pouco, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Então, nessa linha, nós vamos observar que é bem interessante a fala de Paulo aqui, não é? Ele menciona que a fala desses crentes deve ser temperada com sal, e com essa menção, nós vamos atentar aqui a dois aspectos que ele quer provocar aqui, não é? O primeiro deles de que, apesar de ser agradável, a fala deles deveria ter sal, ou seja, em qual sentido? No sentido figurado do sal, que representa a diferença, e diferença para melhor. Paulo está dizendo, não basta apenas falar de forma agradável, cordial, honrosa, aberta, receptiva, mas tem que ser, gente, é como se Paulo dissesse assim, gente, não se esqueçam do sal na fala de vocês, não se esqueçam da fala que manifesta a transformação que vocês viveram na vida de vocês, não esqueçam daquilo que fez diferença na vida de vocês, naquilo que temperou a vida de vocês e que foi tão positivo, além de vocês terem uma fala agradável, uma fala cordial com os de fora, aquilo que é mais relevante na vida de vocês, esse bom sabor, isso precisa estar manifestado na fala de vocês também. Porque se faltar o sal na fala de vocês, e o sal aqui entendendo justamente essa diferença do que se recebe de Jesus e do poder do Espírito para testemunhar, vai ser como a fala de qualquer um. É como se Paulo fala assim, olha, se vocês, como crentes que sofreram transformação, vocês tiverem uma fala agradável com os de fora, mas essa fala for só agradável, ela não trazer, ela não revelar, ela não temperar, ela não trazer da diferença que transformou a vida de vocês, essa fala vai ser como uma fala de qualquer pessoa muito bem educada dos de fora também, que não possuem a Jesus nas suas vidas, não é? É disso que Paulo está querendo dizer aqui, não é? Essa fala de vocês vai ser produtiva na medida em que, sim, houver sol, haver sal. Mas o segundo aspecto que Paulo implicitamente aborda aqui também, por meio desse temperado com sal, é o aspecto de que, olha, tem que ter sal, mas tem que ter sal também na medida correta, não é? Na medida certa, porque afinal de contas, o que acontece com uma refeição que tem sal demais? Vem comigo, é muito bom a gente experimentar o sal no tempero das nossas refeições. Mas o que acontece quando o sal passa da medida? O sal rouba a cena, não é? O sal, ele descaracteriza a refeição toda. Ele desequilibra a refeição toda. Ele assume o protagonismo ali ao ponto de que você não consegue mais perceber os demais elementos aqui que fazem parte dessa refeição, não é? Então, é importante a gente ressaltar dentro dessa fala de Paulo aqui, que o sal mencionado, ele deve estar presente, mas ele não é o elemento principal, ele é apenas o tempero, né? Ele é o elemento principal, é o falar, o qual o falar sim, deveria vir com um tempero do sal, vir com um tempero da mudança, da transformação que você sofreu na sua vida, a respeito do que tudo aquilo que se fala, que se manifesta, que se conversa, que se comunica com os de fora, deveria estar presente sim esse bom tempero da boa transformação que aqueles crentes estavam experimentando, mas tudo isso de uma forma equilibrada, de uma forma temperada. Então Paulo prossegue no 6b, ele diz assim, este seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E o que Paulo então está concluindo aqui, não é? O tempo e momento em que essa carta é escrita, não é? O tempo em que é experimentado por Paulo, por aquela igreja, é um tempo em que havia muitas ideias, filosofias, construções no prisma social, presentes e em meio a esse ambiente e discurso do que estavam de fora da igreja.
E quando a igreja, quando aqueles crentes são provocados por Paulo para proceder, para se relacionarem e aproveitar oportunidades, Paulo está falando de uma movimentação que visava comunicar para os de fora acerca dessa transformação que o cristianismo havia exercido na vida deles. Não é? Ou seja, em meio a tantas correntes, tantas possibilidades, ideias, filosofias, o cristianismo representava para aqueles crentes como a única alternativa eficaz de vida e de sentido para a vida. E quando eles tivessem oportunidade de falar e responder aos de fora acerca desse modo de ver e crer, sobre a razão de vida e da esperança daqueles crentes, eles deveriam sim responderem de forma agradável, estarem prontos para manifestarem a respeito da razão da esperança que havia neles, com uma boa palavra agradável e temperada para os que estavam de fora. Não é? Dentro de uma ideia muito paralela do que a gente vai ter lá na primeira carta de Pedro, que fala, que convoca os crentes a estarem prontos para falar da razão da esperança da qual eles criam e esperavam a respeito da vida, e testemunharem da vida para com Deus, não é? Testemunhar para os outros sobre aquilo que eles mesmos tinham experimentado em suas vidas e sobre esse poder que haviam transformado eles e que estava também para os de fora. Não é? Então, dessa forma, a gente vê que Paulo convoca eles a estarem prontos para responder e para estarem prontos para discursar e comunicar com os outros daquilo que eles tinham experimentado, do poder transformador do qual eles haviam vivido. Mas não é simplesmente um sai falando aí de qualquer forma, de qualquer maneira, não é a revelia, mas é um comunicar debaixo da sabedoria do Espírito, que no conduzir do Espírito sobre os crentes, haveria sim uma fala agradável, e que não fosse só agradável, mas sim temperada com a medida perfeita de sal, a ser comunicada para a transformação, a ser discursada para que outros, os de fora, tivessem oportunidade de degustar, de experimentar essa diferença também, e se verem provocados a experimentarem dessa transformação sobre as suas vidas. Mas tudo isso na medida perfeita, eficaz, que o bom tempero equilibrado de fato agrega. Nós vamos partir aqui agora para 3 aplicações bem interessantes, importantes para o nosso tempo, para o nosso contexto, para nós que lemos essa carta aqui para o nosso tempo, para os nossos dias. Primeira aplicação que eu chamo a atenção aqui, que nós precisamos ter claro por nós, quando nós pensamos missões, quando nós pensamos todo esse assunto, quando nós pensamos em todo esse relacionamento que a gente tem com os de fora. Importantíssimo. Essencial pensarmos que não é por nós, mas é por meio do Espírito Santo. Existe poder, existe um poder de transformar, e esse poder está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós vimos várias coisas aqui hoje, não é? Proceder com os de fora, se relacionar com os de fora e aproveitar oportunidades, todas elas e cada uma delas ao máximo. Manter uma fala sempre agradável e um falar sempre temperado com o sal, sempre temperado com a boa diferença daquilo que está na sua vida, não é? Mas, Leandro, como viver isso, né? Como experimentar tudo isso, né? Essa primeira aplicação, a gente entender que não é por nós, não é pela nossa própria força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que tem o poder de transformar. E nós estamos aqui nos dedicando a esse convite de viver o poder de transformar, pensando nesse poder, pensando nessa atuação do Espírito Santo em nós. É o Espírito que nos capacitará a estarmos em ligação com os de fora, também do nosso contexto, no nosso tempo, não é? E em meio a este estar, a este proceder, a este se relacionar, nós podemos de fato aproveitar todas as oportunidades e aproveitar todas elas ao máximo. Às vezes humanamente parece difícil, às vezes humanamente parece que a gente tem tantas barreiras, às vezes humanamente parece que é muito complicado em tempos tão controversos como esse que nós vivemos, mas nós devemos pensar que não se resume ao nosso intelecto, à nossa sabedoria, à nossa capacidade, à nossa esperteza, mas isso tem a ver com a pessoa do Espírito Santo de Deus.
É Ele que nos torna sábios para que a gente possa de fato aproveitar esse poder disponível para nós para executarmos a vontade de Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é uma dependência, é uma entrega, porque é nele que há o poder, é por meio dele que se move o poder da transformação. Não somos nós que fazemos, mas é Ele quem faz, não é? Leandro, mas então o que cabe para a gente nessa história? Não é? Cabe para nós deixarmos ser movidos por Ele o tempo todo. Ele habita o interior de quem é de Jesus. Não é? Basta então nós negarmos o nosso eu, o nosso controle da situação. Isso mostra o quanto nós devemos viver uma vida de oração para que o Espírito nos leve, nos conduza a gente de fato a estarmos na dependência dEle. Porque é o Espírito que sabe das pessoas que existem por ser alcançadas. É o Espírito que sabe das oportunidades que existem e que são reais nos nossos contextos. E é Ele que nos capacitará a gente a aproveitar cada uma dessas oportunidades, todas elas e ao máximo cada uma delas, porque Ele sabe o que fazer. Nós não devemos pensar no quanto ao que vamos falar, como vamos convencer, como vamos operacionalizar isso, mas nós devemos pensar numa figura, numa construção de dependência do Espírito, não é? Ele que habita o nosso interior o tempo todo, nós devemos estar movidos por Ele, pela vontade dEle, para que a gente seja capacitado em tudo isso. Sofrer essa transformação que Ele continua operando em nós por meio da santificação, e essa transformação, essa santificação nos habilitará cada vez a estarmos mais agradáveis perante Deus, mas mais capacitados e cheios de poder para testemunhar também, para fazer a vontade de Deus também, para comunicar, para performar as oportunidades que existem, de pessoas que estão necessitadas e carentes, não é? Movidos pelo Espírito Santo para transmitir acerca do poder de transformar para outros, tal como um dia nós somos alcançados também. Um dia nós somos alcançados porque pessoas fizeram missões, porque pessoas se colocaram à mercê do Espírito Santo de Deus para servir. E nós somos chamados também, mas é uma obra do Espírito. Nós temos que olhar e entender que é o Espírito que faz essa obra, é por Ele, é simplesmente por meio dEle, Ele que é o motor gerador disso, não é pela nossa capacidade, pelo que nós fazemos. Segunda aplicação: onde está o reino dos céus envolvido, há sabor sendo agregado, e eu e você, filhos de Deus, do reino dos céus, nós devemos pensar nisso, nós devemos nos lembrar disso constantemente. Na medida que o Espírito nos conduz e nos reveste com a sabedoria que vem do alto, não é? Este sal, essa diferença que vem dele, não é? Daquilo que ele tem feito em nós, vai estar manifesto em nossa fala, não é? E será consequência para nós agregar sabor, temperar em boa medida, levar transformação adiante nos contextos, histórias e com as pessoas com quem nós estamos envolvidos, e nós precisamos pensar nisso, nas conversas que nós temos com as outras pessoas, de onde oportunidades surgem. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Onde há o reino dos céus, há sabor, há diferença, não se pode passar batido, não é? O cristão, aquele que faz parte do reino dos céus, ele está para ser sal da terra, ele está para agregar sabor na terra, o bom sabor, o diferenciado sabor, por meio da sua postura, comportamento, das suas atitudes, da sua fala. Porque assim como uma comida sem sal é insípida e perde atrativo, paladar, prazer de degustação, onde falta Deus no mundo, existe também uma carência dele. E é lá que o Filho de Deus deve temperar. É lá que o Filho de Deus deve agregar sabor. Existem espaços, situações, oportunidades onde nós estamos e há carência de Deus, há insipidez, e nós somos aquele bom tempero que chegará para esses contextos quando nós estivermos sendo movidos o tempo todo na dependência do Espírito, na sabedoria do Espírito para aproveitar cada oportunidade. Se você pertence ao reino e você está na total dependência dele, como cabe a você como filho de Deus, você estará agregando sabor como cabe a mim e para você, para levar adiante da transformação que temos vivido. Terceira aplicação:
A medida perfeita, equilibrada e moderada de sal, de bom tempero que nós temos tratado aqui, o tempero adequado, é aquela que vem da sabedoria do Espírito Santo, né? E como é importantíssimo nós entendermos isso, né? Por quê? Porque muitas vezes tem muitos homens que falham quando querem fazer a obra de Deus, o plano de Deus, pelas suas próprias mãos. Eles querem temperar a sua moda, eles acham que o sal a ser agregado é aquilo que eles mesmos produzem das suas próprias mãos. E eles falham porque, a partir disso, eles empregam excessos, desequilíbrios, radicalismos que nós temos visto tanto por aí nos nossos dias também. Não é? Se querer fazer a vontade de Deus pelas próprias mãos, pelas mãos humanas, levará a extremos que produzirá somente distorções. Distorções, Leandro? Sim, distorções. É o que nós chamamos e entendemos como quando uma comida salga, né? Tantas pessoas que às vezes acham que elas vão produzir esse tempero no mundo porque elas tiveram uma série de ideias, ao invés de dobrar os joelhos e orar e pedir e falar: Senhor, vem me conduz em meio às oportunidades que o Senhor sabe que existem e que são reais. Eu saio querendo fazer o reino de Deus com as minhas próprias mãos, do meu próprio jeito. Eu saio querendo distribuindo sal à minha maneira, não é? E é por isso que no começo desse recorte que nós vemos aqui, nós vemos essa ênfase: sejam sábios. Que sabedoria é essa que ele está dizendo aqui? A sabedoria que vem do Espírito Santo, a sabedoria de temperar com a medida perfeita de sal a nossa fala, as nossas ações, a maneira de agregar sabor e sem passar da medida, sem se sobrepujar, sem os excessos que são tipicamente humanos. Não é? Como nós temos visto tantos desequilíbrios no nosso tempo por conta disso, não é? E existem desses desequilíbrios também no meio da igreja, não é? Estando fora da medida? Sim, com certeza. Como existem eles? Por meio da religiosidade, por meio da arrogância, por meio de pessoas que se acham cheias de Deus e acham que vão salgar o mundo conforme aquilo que elas pensam, aquilo que elas articulam, aquilo que elas idealizam, né? Por meio de uma falsa piedade, de vitrine, não é? Uma falta de humildade, querendo agir e fazer as coisas na marra. Existe por meio de pessoas que não se rendem, não se quebrantam à condução do Espírito Santo de Deus. Existe poder no Espírito e nós devemos nos render a Ele. É disso que nós vemos na parábola do fariseu e do publicano, não é? De Lucas 18, mostra muito bem isso. O real efeito que o tempero causa, o real e bom tempero causa no homem, que aquele homem, que é o publicano que fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu preciso do Senhor. Eu me rendo àquilo que o Senhor deseja fazer. E não o sentimento do fariseu que olha e fala assim: obrigado porque eu estou cheio de Deus. Esse é o típico salgado, é a típica pessoa que acha que ela está cheia de Deus e é ela que vai fazer a obra de Deus no mundo, não é? No Antigo Testamento nós vemos também lá no livro do profeta Zacarias, um texto em que o profeta diz a respeito da palavra de Deus para Zorobabel. Ele diz assim, Zacarias 4:6, olha Zorobabel, não é por força e nem por violência que as coisas acontecem, mas elas sim acontecem é pelo meu Espírito. Não é por força nem por violência, mas é na boa medida, eficaz e perfeita do Espírito que conhece todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. É por meio dele que as coisas acontecem, não é? Lá em Tiago 3:17, no finzinho do Novo Testamento, ele também nos diz: mas a sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria que no caso nós temos estudado, olhando aqui, é essa que nos capacita as oportunidades e que é tempero adequado e eficaz na medida perfeita, não é? Tiago 3:17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, e olha as características que ele vai colocar aqui, ela é pura, depois pacífica, depois amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Não é? Este versículo está ali no final do capítulo 3 de Tiago, em que Tiago está ali, a partir do versículo 13, também contrastando os dois tipos de sabedoria. A sabedoria da terra, aquela que é própria do homem, do intelecto do homem, mas no outro contraponto a sabedoria do alto, que é essa que vem do Espírito Santo. Então quero concluir aqui esse tempo nessa noite,
igreja, enfatizando alguns pontos que estão para nós aqui hoje, para as nossas vidas. Nós devemos pensar que não é por nós, mas é pelo Espírito Santo de Deus, não é? E pelo Espírito Santo de Deus que acontece essa obra de Deus. Se somos do reino dos céus, está para nós agregar sabor onde estamos presentes, não é? E por meio do Espírito nós temos equilíbrio e moderação, e nos distanciamos assim do radicalismo e dos extremos do desequilíbrio, não é? Porque o homem, quando ele está por conta própria, ele tende ao desequilíbrio. E como está você à luz desse entendimento da palavra? Não é? Tudo isso é válido para nossas vidas, pensando nessa noite, como nós estamos diante de tudo isso que temos visto aqui, como nós estamos diante desse tempo difícil, pesado, de pandemia que nós temos vivido. Não é importantíssimo pensar, nós temos agregado sabor em meio aos contextos difíceis, mostrando como é se viver com Deus, como é ultrapassar momentos difíceis, crendo, dependendo, confiando num Deus que nos capacita a tudo. Ou nós temos tentado protagonizar uma vida com Deus, projetando o tipo de expressão do cristianismo que nós achamos que deve existir, que deve haver, não é? Nós devemos pensar nisso. Nós devemos pensar muito nisso também num tempo que nós estamos vivendo de muita liquidez, não é? Nós estamos vivendo um tempo em que o homem ele se coloca como centro de tudo e todas as bases sólidas de vida ele vai abrindo mão. E à medida que ele faz isso, inclusive abre mão do conceito de Deus, o homem comum, o homem social, mas o homem ele vai se tornando intolerante, mas ele vai se tornando dado a extremos, a excessos. O homem sem referências, as referências sólidas e concretas que ele precisa da vida, mas ele fica perdido, mas ele quer achar o sentido, ele quer se encontrar mesmo em meio a esse desencontro no qual ele está. E o que ele começa a experimentar? Ele começa a agir e protagonizar extremos. É por isso que nós vivemos um tempo tão difícil em que radicalismos estão tão presentes, as pessoas estão desequilibradas, não é? A intolerância está assim presente, uma falta de respeito, uma falta de amabilidade, uma falta de ser agradável ao outro. Não existe margem para tempero, não existe margem para tolerância, não existe margem para se ouvir o Espírito ser conduzido para ele, protagonizar a vontade dele, mas tantas vezes homens estão querendo agir conforme os seus autos e próprias leituras a respeito das situações. E nós temos situações como as que nós temos visto, que as redes sociais mostram tanto. Essa falta de respeito, essa falta de respeitar o outro. E isso tem acontecido também dentro do ambiente da igreja também. E a igreja é chamada a ser movida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito da compreensão, da misericórdia, conforme nós lemos aqui em Tiago e tantas outras características louváveis. Mas como nós temos vivido a nossa vida, o nosso agir, essa nossa postura e atitude de vida? Temos vivido no Espírito, esse Espírito que é poder, mas é um poder que manifesta-se em meio ao equilíbrio, em meio à moderação, conforme a Bíblia mostra no Novo Testamento, em outras passagens, em Filipenses e tudo mais, ou nós temos seguido uma vida, um entender das coisas, querendo protagonizar segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso braço humano, e vivendo tantos destemperos como homens vivem quando saem da condução e da direção do Espírito Santo, ou simplesmente nunca estiveram ou não estão lá, não é? Então nós estamos fechando esse tempo aqui, vale pensar tudo isso, pensar sobre essa vida, esse poder de transformar que acontece por meio da presença e vida do Espírito Santo por meio de nós. Ele mora dentro de nós, mas nós devemos estar no total governo dele e fazer a vontade dele. Não é? Ele que é o bom tempero, é Ele que sabe a medida certa, é viver a vida que está para nós, manifestando a diferença daquilo que está em nós e que molda todas as expressões das nossas vidas. E em meio a isso, agregar o sabor do qual o mundo está tão carente. O mundo, nós pensamos no coletivo, mas o mundo tem um desdobramento no que diz respeito à sua realidade de vida, ao seu contexto de vida, ao meu contexto de vida. Nós temos salgado, nós temos andado debaixo da total dependência e direção e submissão ao Espírito Santo.
Nós temos agregado esse sabor e as nossas ações elas têm sido equilibradas, moderadas, temperadas, porque o Espírito nos capacita, segundo a sabedoria dele, a como agir em cada situação para que a gente não perca as oportunidades e não deixe de aproveitar nenhuma delas e cada uma delas ao máximo. É isso que nós estamos finalizando e pensando aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus é poder. E é um poder do equilíbrio, é um poder que é do equilíbrio, porque ele pode ser poderoso e equilibrado na medida que vem por meio da sabedoria daquele que todas as coisas conhece. Ore comigo. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, clamando nessa noite, Senhor Deus, exatamente o que nós já cantamos e o que a Tua palavra nos mostra, Senhor Deus. Revista-nos desse desejo de sermos transformados, ó Pai, e essa transformação de fato, ó Pai, vai trazer em nós sempre esse sentimento de ouvir o Teu Espírito para fazermos a Tua vontade no mundo. Ouvirmos isso, nos submetemos totalmente ao Teu Espírito para agregarmos sabor ao mundo, ó Pai, na onde falta Deus, na onde há insipidez e a falta do Senhor, agregar o sabor que ali precisa, na onde estamos presentes, na onde diz respeito à nossa realidade, onde somos convidados, Senhor Deus, a servir ao Senhor. Mas isso, ó Pai, tem a ver com aquilo que o Teu Espírito faz, diante da sabedoria que Ele em poder sabe e conhece todas as coisas, Ele nos capacita a testemunhar. Mas Ele capacita a nos testemunhar, visitando cada oportunidade, todas elas, e da forma máxima possível, Pai, sim, remindo o tempo, porque Ele conhece todas as coisas, Senhor Deus. Livra-nos, Pai, livra o Teu povo dos excessos, livra o Teu povo dos radicalismos, livra-nos, ó Pai, da falsa religião, livra-nos da religiosidade, livra-nos, ó Pai, do sentimento de achar que somos nós que temos o sal e nós que devemos sair salgando, mas é o bom tempero do conhecimento supremo do Espírito que dá o bom sabor que o mundo precisa, e nós devemos estar nessa condução soberana do Teu Espírito, Pai. Usa o Teu povo, ó Pai, em dias de dificuldade, em dias de desesperança, em dias de tribulações, em dias pesarosos como esse, a de fato andar debaixo da condução, ó Pai, do Teu Espírito, ó Pai, negando o controle de si mesmo, ó Pai, sobre as suas situações, negando o seu próprio ego, ó Pai, mas tendo o prazer de orar e falar: vem Espírito e me conduza em meu caminho, porque eu quero, Senhor Deus, ser a testemunha eficaz de toda oportunidade e em todas as expressões de cada uma dessas oportunidades. Mas tudo isso é do Espírito, tudo isso é no Espírito, Pai. E nós precisamos desse equilíbrio, Pai. Livra-nos, ó Pai, dos desmandos, ó Pai, que a nossa solidez esteja de fato, ó Pai, sempre, ó Pai, estabelecida no Senhor. Que o Teu povo não ande perdido por não estar, ó Pai, vinculado a essa transformação que continuamente o Senhor renova dentro de nós por meio das Suas misericórdias. Mas, ó Pai, que de fato, ó Pai, a nossa oração cotidiana seja, Pai, encha-nos, Pai, com o Teu Espírito, ó Pai, endireita os nossos caminhos para que a gente obedeça, ó Pai, aquilo que o Teu Espírito deseja fazer por meio das nossas vidas, para que a gente seja o canal e agentes de transformação que o Senhor deseja realizar na vida de tantos, por meio das nossas vidas, Senhor Deus. Sejamos sal, Pai, sejamos diferença, mas o verdadeiro sal que vem do Senhor e que vai na medida da sabedoria do Espírito, ó Pai, temperado, equilibrado, moderado, perfeito, puro, pacífico, misericordioso, Pai, compassivo, cheio de amor, como a Tua palavra nos ensina. E assim nós Te obedeceremos, e assim nós faremos missões, e assim nós continuaremos a viver transformação nas nossas vidas, e sendo também ao mesmo tempo agentes de transformação em outras vidas, por meio do agir do Espírito Santo em nós o tempo todo, em cada oportunidade. Faça assim no Teu povo, nós assim Te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.